Olá, bem-vindo a mais um React qualquer. E bora para mais uma do Ciência Todo Dia, né? E é um assunto, tipo, que eu tenho muita curiosidade e medo também. Que é o quê? Porque não sabemos quase nada sobre o fundo do mar. Velho, para mim é um dos lugares mais assustadores que já pode existir. Que é o fundo do mar, velho, o fundo mesmo. O que tem lá, né? Tem algum aparelho que consegue chegar lá? Tipo, submarino, esse gente viu que não conseguiu chegar nem perto do Titanic, né? Porque é muito fundo. O submarino praticamente implodiu. E o fundo mesmo, cara. Será que o Ciência do Dia vai nos explicar sobre esse assunto? Eu espero que sim, porque eu tenho muita curiosidade e, como eu disse, medo também. O link original do vídeo está na descrição, todos escreve para o Ciência Todo Dia. Chega lá, canalzão de ciências, né? Você que gosta de ciência, é um prato cheio. Tá na tela das minhas redes sociais, me segue, não custa nada seguir, né? Dá uma olhada lá, vai lá no Instagram, me segue, tô mais por lá. Mas se quiser me seguir no Twitter também não tem problema. Deixou o like, se inscreveu? Não? Pô, ajuda a gente a bater a meta de 6k aí, pô. De 6 mil inscritos com a sua inscrição e com o seu like, né? E você que já é inscrito de longa data, tá aqui vendo todos os vídeos, né? Fiel, verifica aí se sua inscrição ainda está ativa, porque o YouTube, né, meus amigos? Precisa nem ficar falando muito. O nosso próprio planeta ainda é um mistério para todos nós. A gente pode até achar que já conhece todos os cantos da Terra, mas a verdade é que a humanidade está muito longe de alcançar esse feito. A maior parte da nossa casa nunca foi explorada, nem sequer mapeada. E o motivo para toda essa incógnita está embaixo da água. É que apesar de o ser humano já ter pisado em praticamente todos os pontos de terra firme que existem no planeta, a maior parte dele está submersa. Mais de 70% da superfície da Terra é composta por oceanos e a maior parte deles permanece inexplorada até hoje. E com isso, até a vida embaixo da água é cheia de dúvidas para todos nós. Cientistas acreditam que existem mais de 2 milhões de espécies diferentes vivendo no mar, sendo que mais de 90% delas ainda não foram nem sequer descritas pela ciência. Pois é, nós vivemos cercados em um mar de incertezas, ilhados em meio ao desconhecido e afundados na nossa própria ignorância sobre o mundo. Um dos bagulho que eu tenho certeza que tem embaixo, velho, no fundo do oceano, é uns bagulho muito gigantesco, umas criaturas muito gigantescas que não sobrevive muito, né, no raso, que tá lá no fundo, cara, que a gente se vê pode dar muito ruim, tá ligado? Pode ser um bagulho muito escroto de tão grande e perigoso, velho. Eu tenho certeza que tem um bagulho assim lá embaixo. Ao nosso redor. Vocês já pararam pra pensar que quando vocês entram num mar, tipo numa praia, vocês não sabem o que tem embaixo d'água? William Shakespeare dizia que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Mas, meu amigo, pode ter certeza que embaixo da superfície existem ainda muito mais segredos. E isso porque os oceanos são bem mais profundos do que a gente é capaz de conceber. São verdadeiros abismos. E muitos deles nos assustam só de tentar imaginar. E esse medo, inclusive, tem nome. Se chama talassofobia. Então, se você é talassofóbico, eu tenho isso. Alerta de gatilho no vídeo. Feito esse aviso, é hora de a gente mergulhar. Vendo o vídeo assim eu acho que não tem não, só mas antes do mergulho, é melhor lá, você se preparar. Explorar um ambiente se novo. Se eu fosse lá, eu não ia não. Que ideia é essa, velho? O fundo dos oceanos é muito parecido com começar a aprender uma habilidade nova. No começo você não faz ideia do desconhecido, mas depois começa a descobrir um mundo novo que vale a pena ser investigado. E eu digo isso porque a Alura está com 15% de desconto para quem assiste o Ciência Todo Dia. A Alura é a maior escola online de tecnologia e são mais de 1.400 cursos que você pode fazer com uma única assinatura. Então escolhe algum curso de algo que você gostaria muito de aprender, mas nunca tirou tempo para aprender. Eu recomendo qualquer um que você mais se interesse da Escola de Inteligência Artificial. Os cursos, vale a pena. Agora, de volta ao vídeo, é hora de mergulhar. Bora. O quão profundo é o oceano?
E nessa região, especificamente, ela é um problema tão grande que foi por aqui que aconteceu a tragédia do submersível Titã, que é aquele do pessoal que queria ver os destroços do Titanic. Inclusive, os restos do navio mais famoso do mundo estão na casa dos 3.000 metros de profundidade. Caramba! Já aos 4.000 metros, a gente chega na zona abissal. É a região dos animais bizarros, tipo o famoso Melanocetus johnsoni. Você pode não estar ligando o nome ao peixe, mas ele já fez até participação no cinema. É aquele peixe-lâmpada que aparece no Procurando Nemo. Essa espécie desenvolveu a bioluminescência para atrair suas presas em meio à escuridão. E por fim, nós chegamos na zona adopelágica. O nome vem de Hades, que é o deus grego do mundo inferior e dos mortos. É um nome nada convidativo, já dá uma boa pista de como que é a vibe aqui embaixo. E essa parte representa toda a metade de baixo do oceano, que vai dos 6.000 metros até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, que fica no Oceano Pacífico a cerca de 11.000 metros da superfície. E isso é mais do que a altitude do Monte Everest, com seus quase 9.000 metros. Ou seja, a Terra é mais profunda. Sim, mais pra cima tem uma lula de 15 metros. A Fossa das Marianas é extremamente difícil de se alcançar, mas seres humanos já conseguiram chegar lá algumas vezes. A história dessa conquista começa alguns milhares de anos atrás, com os estudos de Arquimedes sobre o empuxo, que é aquela força que puxa para cima os corpos que estão imersos em um líquido. Pesquisadores que sempre tiveram o sonho de explorar um mundo embaixo da água se basearam nesses estudos para desenvolver alguma forma de criar uma máquina capaz de nos levar para o mundo subaquático e nos trazer de volta à superfície em segurança. Isso é muito importante. Até o Leonardo da Vinci chegou a propor um protótipo dos primeiros submarinos, mas eles só começaram a sair do papel um século depois. Nos anos 1600, o inventor Cornelius Drebbel criou essa engenhoca aqui, um barco a remo fechado conectado à superfície por uma tubulação de ar. E esse é considerado o primeiro submarino da história. Nos séculos seguintes, versões mais modernas foram sendo desenvolvidas com motores a ar comprimido, combustão, diesel e até energia nuclear. E essas tecnologias permitiram mudanças nas estratégias militares nas guerras, com novas possibilidades de espionagem e de ataques aos inimigos. Por isso, diversas nações começaram a investir no desenvolvimento de submarinos, numa corrida que até lembra a corrida espacial durante a Guerra Fria. E assim como a Guerra Fria acabou impulsionando a exploração do espaço, essa corrida submarina intensificou a exploração dos oceanos. Cada vez mais novas invenções se tornavam capazes de alcançar pontos ainda mais profundos. Nos anos 1930, os americanos William Beebe e Otis Barton foram os primeiros a atingir os 1.000 metros de profundidade. Caramba. Eles usaram uma batisfera, que é essa bola de ferro minúscula, só de olhar pra isso já me dá claustrofobia. E essa marca foi sendo ultrapassada em outros mergulhos nas décadas seguintes, quando nomes importantes para a oceanografia fizeram grandes avanços para a ciência e até para o cinema. Foi o caso do documentarista francês Jacques Cousteau, que desenvolveu nos anos 40 o Aqualung, que é um equipamento com cilindros de ar para poder filmar na água com mais facilidade. Mas foi em 23 de janeiro de 1960 que a história definitivamente foi escrita. O explorador suíço Jacques Piccard e o americano Don Walsh embarcaram no submersível Trieste. Eles desceram durante exatas 4 horas e 47 minutos em direção à Fossa das Marianas. Descendo. E se tornaram os primeiros seres humanos de todos os tempos a alcançar o ponto mais profundo do planeta Terra. E isso aconteceu quase uma década antes da chegada do primeiro homem à Lua. E assim como na conquista espacial, foi um feito que se repetiu poucas vezes dali em diante. Na verdade, a pessoa seguinte a descer até a Fossa das Marianas só fez isso mais de 50 anos depois, em 2012, e foi ninguém menos do que James Cameron, o diretor de Titanic. Não do navio, do filme. E ele é um apaixonado pelo mundo embaixo da água. Isso significa que durante muito tempo da nossa história, mais seres humanos já tinham pisado na Lua do que chegado no fundo dos oceanos do nosso planeta. Afinal, 12 pessoas já estiveram na Lua. Foi só alguns anos atrás que o time dos exploradores aquáticos virou o jogo contra o time dos astronautas. E isso só foi possível graças à criação do Limiting Factor, que é um veículo submarino ultramoderno que já fez cerca de 20 viagens ao fundo do mar. E com isso, hoje em dia, 27 pessoas já chegaram aos quase 11.000 metros de profundidade da Terra. Mas como exatamente a gente sabe essa medida? Não só da Fossa das Marianas, mas de todos os outros pontos profundos do oceano. Afinal, se é uma região tão inexplorada, então quem garante que não exista um ponto ainda mais fundo?
Pois então, o mapeamento do leito marinho é um grande desafio. Inclusive, até os mapas de Marte são melhores do que a cartografia do nosso próprio planeta. Pelo menos se você levar em conta os relevos embaixo da água. Os mapas de Marte têm uma resolução de 5 metros por pixel, guardem isso. Já no caso dos oceanos, cada pixel engloba cerca de 1.500 metros. Ou seja, o nível de definição é muito menor. E uma das causas é que os satélites não conseguem fotografar o fundo do mar. Mesmo assim, as fotos à distância podem ajudar de uma outra maneira, que é bem inusitada. Você talvez não saiba, mas o mar não é exatamente todo reto, lisinho. Existem pequenas variações, que são partes um pouco mais altas e algumas outras partes um pouco mais baixas. E isso, atenção, é um reflexo do formato do solo milhares de quilômetros lá embaixo. Ou seja, se existe uma pequena montanha lá no leito oceânico, no fundo, a água nessa região vai ser um pouquinho mais alta do que nos arredores. E isso permite que, mesmo sem entrar na água, cientistas descubram mais ou menos como que é o formato do fundo do mar. Acontece que esse método não tem tanta precisão. Existem muitas irregularidades no solo submarino, assim como no solo aqui fora. Então, o jeito para fazer uma medição mais detalhada é recorrer a outras técnicas. E uma das mais tradicionais é a utilização de sonares. Alguém em um barco envia um sinal para o fundo do mar e essa pessoa vê quanto tempo demora para esse sinal voltar e com base nisso é feito o cálculo para descobrir qual que é a distância exata daquele ponto. Mas não é muito difícil de imaginar que fazer isso sozinho para um mar inteiro seria um processo que duraria pelo menos décadas. Por isso foi criada uma força-tarefa chamada Seabed 2030, uma iniciativa que reúne embarcações de diferentes partes do mundo. E a ideia desse projeto é mapear até 2030 literalmente todo o solo submarino. E com muito mais precisão do que os mapas atuais. Lembra daqueles 1.500 metros por pixel? A ideia é chegar a 800 metros por pixel nas regiões mais afastadas e a apenas 3 metros nas zonas mais movimentadas. A missão é difícil, mas o projeto está bem. Quando ele começou em 2017, só 6% do fundo do mar tinha sido mapeado. E hoje em dia esse número já passou de 20%. E aí existe um temor de que o mapeamento detalhado poderia trazer problemas para o meio ambiente, porque ele facilitaria a extração de recursos naturais. Muito além do petróleo, a mineração no oceano profundo pode levar à exploração de sedimentos como manganês, ferro e outros metais, além dos nódulos polimetálicos que podem ser usados na fabricação de baterias, painéis solares e até na indústria bélica. Bom, de fato o ser humano tem a capacidade de causar estrago em tudo que ele toca. Não à toa já foram encontrados até sacolas plásticas nas fossas marianas. Mesmo assim, a gente não pode temer a informação. Optar por se manter na ignorância, por ter medo do progresso é ir radicalmente contra a ciência e contra o próprio espírito explorador do ser humano. Um estudo em detalhes sobre o que existe no fundo do mar pode oferecer muitos benefícios para todos nós. O mapeamento pode facilitar, por exemplo, a busca por destroços de navios e aviões, a instalação de cabos de internet, o entendimento sobre correntes marítimas, as projeções sobre o aumento do nível do mar e até mesmo as previsões de tsunamis. Ou seja, mapear o fundo do mar pode salvar vidas e ainda ajuda a proporcionar para a humanidade um sentimento empolgante de descoberta. Aquele mesmo ímpeto que levou os nossos antepassados a desbravar os oceanos ou a conquistar o espaço e que agora está acontecendo pela última vez no nosso planeta. Afinal, o fundo do mar é a fronteira final para a humanidade na Terra. É a única parte do mundo que ainda é verdadeiramente desconhecida. Um lugar misterioso, repleto de segredos, que aos poucos estão sendo revelados bem diante dos nossos olhos. Criaturas. Isso O problema é as criaturas lá embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tá maluco, cara. Mais um videozão aí do Ciência Todo Dia. Como eu disse, meu problema é as criaturas lá embaixo, velho. Eu tenho certeza que tem uma criatura quase do tamanho do campo de futebol lá embaixo. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza. O bagulho deve ser sinistro lá embaixo, viu? Tá maluco. O link original do vídeo tá aí na descrição. Todos os créditos por Ciência Todo Dia. Você que não conhece, como eu disse, chega lá, pô, vai gostar demais. Tá na tela aí minhas redes sociais, ó, me segue, principalmente lá no Instagram. Se quiser me seguir no Twitter também pode seguir. Deixou o like, se inscreveu? Não? Então ajuda nós, pô. Tamo rumo a 6K. Ajuda nós a bater essa meta aí o quanto antes. E você que já é inscrito de longa data, verifique a sua inscrição. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react, valeu. Tchau.